O que é muito importante vocês saberem é o que você está lidando. A gente lida com um pacote de produto congelado, então a gente tem que saber armazenamento, logística para estar transportando esse produto. Por quê? Tudo isso impacta de uma forma que, como o seu cliente vai ver você, vai ver o seu produto. Então, tanto na parte de armazenamento, por exemplo, todos sabem que é um produto congelado, tem que sim ser mantido no congelador, tem a validade de 3 meses. Tudo isso são coisas que você precisa saber para estar falando para o seu cliente. Até porque você tem que conhecer o seu produto. Então, ele sabendo que tem validade de 3 meses, que tem que ficar no congelador todo esse tempo, não pode, senão derrete, ele perde toda aquela crocância, aquela parte de fermentação dele, é muito importante. Questão de logística, ele sempre tem que ser transportado em bolsas térmicas, caixas de isopores, tudo que é térmico, para ele poder estar sim, sempre naquele mesmo formato desde quando saiu da indústria. Saiu da indústria, foi para sua casa, mas foi sempre bem firminho, para ele não perder aquela consistência, aquela qualidade. E isso entra na parte das vendas também. Você está sabendo que você está vendendo, você tem que estar falando para ele, ó, isso daqui a gente está vendendo, mas ele tem que ser mantido nesse tempo, ele tem esse tempo de validade, entendeu? Porque é muito importante, porque ele vai saber, o cliente vai saber, que você não está querendo o dinheiro dele. Você está vendendo para ele uma história, uma qualidade, um sabor, uma tradição. Então é algo que vai mexer com o seu cliente. Essa é a parte do comercial, da venda, que pega muito. Você vai estar contando para ele uma abordagem correta, vai estar contando uma história por trás de todo aquele produto, a qual ele pode pegar e aplicar e ficar bem mais fácil dele converter em uma venda. Isso também entra no quê? Networking. Você vai comunicar com pessoas, você vai falar para elas que você está vendendo seu pão de queijo. Você não vai querer entrar numa padaria direto, você vai conhecer o dono da padaria. Você vai falar assim com um primo, um amigo. Isso vai te levando para outros lugares, a qual você vai se desenvolvendo e vai tendo grandes capacidades, grandes melhorias nessa parte de vendas e aprimoramentos também. Ele continua valendo 3 meses. Mesmo congelado, ele vai ter sua validade de 3 meses ali, diferente da massa fresca, né? Isso é até um potencial de quê? De praticidade. Até porque ele já vem pronto. É só você pegar ele e colocar na forma. Então, você pegando ele e colocando na forma, o que isso te agrega? Praticidade. O tempo de vida útil dele também é um bom ponto para você estar colocando sempre na hora da sua venda. Geralmente, eles vêm entre 37 a 42 pães de queijos. Os deles são de 1 quilo. 1 quilo. Aí a variação deles é bem pouca, de 2 a 3 a 4 pães de queijos ali, né? Engraçado. Isso é muito importante. É muito legal também que entra na parte de degustação. Né? Você está mostrando o seu produto, é muito mais propício a pessoa comprar o seu produto e está comprando recorrente o seu produto. Porque ela já experimentou o seu produto, sabe que é bom, sabe da qualidade, sabe da praticidade e tudo mais. Então entra naquela parte de você está mostrando, não só mostrando, né? Você está dando para a pessoa experimentar e falando, ó, toma isso aqui, que isso daqui é bom, é de ótima qualidade e é assim que funciona. Aí a pessoa compra e recompra, porque sabe e já conhece o seu produto porque ela já experimentou. E como que a gente faz a preparação do pão de queijo? Bom, é muito interessante a praticidade dele porque você pode estar pré-aquecendo o forno em ali 10, 15 minutinhos entre 180 a 200 graus, mas é coisa muito rápida porque ele já vem congelado, é só ele descongelar e crescer. E depois de ali de uns 20, 25 minutos assando, você já vai ver que ele vai estar douradinho e já vai estar pronto para o seu consumo. Se demais, ele vai ficar bem consistente, vai ficar bem duro e não vai estar tão bom assim para estar comendo. Fica de menos por conta da coloração. Ele sempre vai dar aquela douradinha. E o cheiro, né? Se subir aquele cheiro de queimado, você já sabe que queimou. Bom, interessante, porque a gente é a indústria, né? Então a gente que faz o pão de queijo a partir do zero. Então a gente sempre vai ter o menor custo possível para estar passando para o nosso, seja distribuidor, seja para o nosso cliente. E isso é um diferencial, o preço, né? Porque as pessoas olham muito para isso. Mas o diferencial também é a nossa qualidade, porque a gente sempre opta pegar sempre os melhores produtos do mercado. Mesmo sendo caros, mesmo sendo de difícil acesso, mas a gente tem uma entrada e um prazo muito grande, então a gente consegue estar adicionando isso no nosso pão de queijo, a qual ele não fica aquele polvilho, aquele pão de queijo que você abre e não tem nada dentro.
é pura casca, sabe? O nosso pão de queijo não, você abre, ele tem queijo dentro de verdade. E o queijo é caro. E muitas das vezes as empresas, elas não colocam queijo, ela coloca essência de queijo para estar manipulando você, que você está comendo queijo, mas na verdade você está comendo água, ovo, óleo e farinha. Essa é a verdade. E a nossa empresa não, a nossa empresa ela trabalha com todos esses produtos, mas trabalha com queijo real, não a essência do queijo, né? Então é um diferencial muito grande, a qual se você comer um pão de queijo nosso e abrir, você vai ver que ali ele tem aquela consistência, tem todo aquele queijo por dentro. E você pegar um outro e abrir, você vai ver que ele é só a casca. E o resto por dentro é tudo polvilho. É como se você estivesse comendo aquele biscoito de polvilho. Sabe? Você morde e faz até aquele barulho de que mascou um polvilho, entendeu? E é por isso que nós somos fiéis à melhor receita do pão de queijo.